Olá para você que nos assiste ou nos ouve. Hoje é o sexto episódio do Praticar Conecta, o programa que conecta o mundo acadêmico ao mundo do trabalho. Para você, estudante de engenharia, engenheiro ou alguém que simplesmente tem curiosidade sobre a trajetória de alguns dos nossos engenheiros. Nesse programa, eu e o professor Leandro Freitas entrevistaremos Paula Passos Goulart, engenheira de segurança do trabalho. Ela já trabalhou na indústria automotiva, siderurgia, construção civil, laboratório de análises clínicas, varejo farmacêutico e hoje está na indústria alimentícia. Dedica sua carreira à engenharia de segurança e nas horas vagas participa de canais do YouTube sobre futebol, fazendo a live Resenha com Elas, comentários sobre pré e pós-jogo do Cruzeiro Esporte Clube. Enfim, uma engenheira nesse programa. Fala aí, Paula Passos Goulart. Boa tarde, gente. Reginaldo, Leandro, é um prazer estar aqui representando as mulheres na engenharia. Formei em 2006 em engenharia industrial elétrica, porém, desde 2009, 2010, dedico a minha vida à segurança do trabalho e a gente vai falar um pouquinho disso aqui com vocês, partilhando experiências no desenvolvimento da cultura de segurança. Opa, bom demais. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Leandro. Valeu, vai ser muito bom conhecer esse papo aí. E essa vida aí também fora dos gramados da engenharia também. Com certeza. Então vamos agora para Conhecendo a Trilha. Paula, então uma breve apresentação de onde você vem, infância, família, conta um pouquinho para a gente. Então, sou a filha mais velha de Antônio e Nilza, né? Tenho duas irmãs mais novas, a Vivian e a Aline. Resolvi fazer engenharia em 2001, mas não foi uma coisa que não foi planejada. Eu nunca fui uma menina que gostava das coisas que as outras meninas gostavam. Eu gostava de desmontar os brinquedos e eu não conseguia montar de volta. Então, sempre eu percebi que eu não seria essas profissões que o pessoal fala que é de menina, né? Psicóloga, enfermeira. Tinha medo de sangue, não podia ir para a área da saúde. Não gostava de bicho, não podia mexer com essas coisas de veterinária, pet shop. Tinha alergia também a bicho, então não daria certo. Gostava muito de matemática. E no terceiro ano foi a matéria de elétrica, aquela parte de elétrons, nêutrons, aquela matéria do terceiro ano que é mais próximo da elétrica. Eu apaixonei com aquela parte da física e eu gostava muito de estudar isso. Decidi fazer engenharia elétrica, eu tenho um tio engenheiro, e eu gostava muito de conversar com ele me contando do curso. E ele fez engenharia elétrica no Cefet. E aí ele acabou falando para mim, quando eu tinha 17 anos, já que você gosta muito de matemática, de física, de saber o porquê das coisas, desmontar e não conseguir montar de volta, eu acho que você deveria fazer engenharia. Você leva jeito para isso. E com as amigas, assim, porque você devia ser a diferente, assim, né? Igual você falou, Eu né? era Às nerd, vezes. né? Eu ajudava Ah, todo mundo nas recuperações, porque ninguém gostava de matemática, só eu. E uhum. ficava ajudando o povo da sala a fazer as coisas de matemática e física. E o pessoal achava que eu era meio doida, porque como assim gostar de matemática e física? Ninguém gosta disso. E eu não gostava de português, assim, eu tinha muita preguiça de estudar português, não gost... e tinha até problemas com isso na escola. Então, acabei fazendo engenharia, passei no Cefet, igual meu tio, no Campus 2, eu fiz engenharia no mesmo lugar que ele fez, tanto é que no início da carreira, no estágio, todo mundo me conhecia como a sobrinha do Paulo, e eu virei e falei assim: não, eu não quero ser conhecido como sobrinha de alguém, mas eu quero ser conhecido como Paula mesmo, né? Tanto é que ele chama Paulo Passos e eu adotei o Paulo Goulart até para desvincular um pouco Desvincular. disso. Ô, Paula, É, no ambiente ali sou, do. sou muito comprometida com o que eu faço, isso desde sempre, muito comprometida mesmo.
Eu adoro desafios e eu acho que ser a única menina da minha sala foi o primeiro grande desafio que eu enfrentei. É nesse ponto que eu queria tocar, Paulo. Um ambiente predominantemente masculino, né? Eu já sei, te conheço, estudamos junto, sei que sua Isso. sala tinha, a maior parte do tempo, era você a única estudante, né? Eu lembro que na lista do resultado do vestibular tinha uma outra e ela desistiu rapidamente, se eu me lembro bem. E aí você ficou a maior parte do curso sendo a única menina na sala, exceto em algumas disciplinas que Foi apareciam outros. depois, né, Reginaldo, que foi chegando as meninas, a Cristine, a Simone e nem a Maria Cristina, e nem foram tantas assim. Kelly, né? Eu lembro de algumas A também. Kelly. Então, assim, no início foi bem difícil, porque quando eu comecei a estudar, pré-escola, os primeiros anos, né, do colégio, eu estudava numa escola só para meninas. Então, a minha família toda ficou um pouco assim, como fazer agora? Ela está no meio. Meu pai, então, ele que era o que mais sentiu, assim. Ele, na época, ele me deu um celular. Ele falava que não era para eu almoçar com os meninos, que era para eu evitar ficar no meio do monte de meninos. Eu falei um dia para ele, pai, Impossível, né? não tem jeito, eu sou engenheira, eu quero ser engenheira. Mas ele foi se acostumando e no final eu vi que foi a melhor decisão da minha vida, assim, fazer engenharia. Mas, porém, ainda estamos em 2022, eu sei que hoje temos muitas engenheiras, graças a Deus, mas é um ambiente extremamente masculinizado, onde a gente tem que se provar o tempo todo que nós podemos fazer da mesma maneira que eles. Não quer dizer que eu seja feminista, não é isso. Eu acho que todos temos que ser tratados, escolhidos e por competência, por ações, não por gênero. Eu sou muito contra esse negócio de cota por gênero. Não, se o cara é um bom engenheiro, ele vai ter a oportunidade dele, ele vai ter o lugar dele, da mesma forma que um bom psicólogo, ou um bom nutricionista, ou um bom fisioterapeuta. Mas as boas engenheiras também vão conseguir seu espaço. É bem mais difícil. Tem algumas vagas que, infelizmente, e eu já recebi feedbacks de processos seletivos nisso, que o dono da vaga preferia um homem para a vaga. E eu tinha consciência absoluta que eu tinha todas as capacidades, todo o chá, atitude para aquela vaga, e eu tomei pau só pelo fato do gênero. Então, são percalços que, infelizmente, as meninas na engenharia enfrentam, mas isso não me desmotiva, muito pelo contrário. Isso me deixa cada vez mais comprometida com a minha carreira, com a minha vida profissional, com o que eu quero para mim. Mas se a menina quer ser engenheira, ela tem que entender que ela vai enfrentar isso uma hora ou outra. Hoje, bem menos, né? Hoje você vê muitas meninas das salas de engenharia, eu fico extremamente feliz. Mas desde o princípio, que o primeiro a fazer, a única, isso aconteceu assim. Eu fui a primeira mulher na funilaria, porque tinha uma menina por oficina. Então, tinha uma menina para prensas, uma menina para funilaria, uma menina para pintura, uma menina para montagem. Porque eles decidiram que teriam mulheres também no trainee. Então, eu fui a primeira mulher dentro da funilaria da Fiat, na operação da Fiat, rodando turno, usando uniforme. E então, isso eu sei que possibilitou o trabalho bem feito, abre portas, porque hoje eu sei que tem líderes, hoje tem operadoras, e a gente tem que valorizar a técnica, valorizar o desempenho e não o gênero. Isso você formou quando mesmo? Só para a gente ter uma ideia Eu de data, formei assim. em 2006, Em né, em 2006. engenharia. Em 2007 eu entrei na Fiat como trainee. Fui a primeira trainee dentro da funilaria. Já tinha tido outros trainees, mas só homens que tinham entrado as trainees mulheres acabaram indo para as áreas de engenharia, do produto, entendeu? Até para manutenção, mas na operação mesmo eu fui a primeira trainee. Legal. E a gente vai como primeiro e buscando o nosso lugar, cavucando o nosso espaço. Né? E eu sou muito feliz com isso. Acho Legal. Que me amadureceu muito e eu sou uma boa engenheira de segurança hoje porque eu trabalhei na operação. E o bom engenheiro de segurança, o bom profissional de segurança do trabalho, ele tem que sentir a dor
os desejos, os anseios de quem está lá na ponta. Se ele não Paula, conseguir aprender isso, ele não consegue colaborar com o processo. Paula, nós temos um quadro que é o quadro de dica do convidado, né? Então, considerando aí outros estudantes e outras estudantes que estão fazendo engenharia, qual seria a sua dica? Mas hoje eu gostaria que a dica do convidado fosse diferente. Qual a dica a Paula Passo Goulart daria para estudantes, meninas no ambiente da engenharia? Eu sou muito favorável a gente ter convicção dos nossos desejos, principalmente do que a gente não quer. Eu dou como dica para os estudantes, primeiro, saber o que eles não querem. Porque quando você trabalha com o que você quer, quando você tem convicção do que você deseja para a sua carreira, nada te segura. E eu sempre tive muita convicção que eu queria ser engenheira. E aí eu queria ser a melhor engenheira. Hoje eu sei que eu sou a melhor engenheira possível e a gente também tem que ter essa maturidade, a gente vai adquirindo com o tempo. Você tem que saber o que você não quer. Porque quando você se forma ou você está estudando, você tem muitas opções. Dentro da engenharia elétrica, dentro de qualquer engenharia, você pode, dentro da elétrica, mexer com controle e automação, mexer com programação, mexer com telecomunicações, com sistemas elétricos de potência. Então, primeiro, você tem que se conhecer bastante para você saber aquilo que te motiva e ir atrás daquilo. Tem muitos desafios, né? E outro desafio que eu dou é desenvolver a inteligência emocional. O seu chefe não é o seu professor. O seu chefe vai te cobrar resultado e você tem que estar pronto para isso, porque às vezes o professor ele te trata com zelo. Com zelo. Ele O quer te professor é mais desenvolver. bonzinho, né, Paula? O Não, tem professor os é mais bonzinho, professores. né? Isso, porque tem alguns professores, eu não sei vocês como vocês são, ai, que A são gente muito fala isso para os perversos, alunos. mas mesmo o mais perverso dos professores não é um chefe. É verdade. Eu, às O vezes, mundo do falo isso para os trabalho é alunos, mais eles não hostil do que o acreditam. mundo de sala de aula. Desculpa, Muito Leandro, pode falar. hostil. Seus colegas de trabalho entregam sua cabeça sem dó, nem eles colocam a sua cabeça na bandeja e oferece. Ó, fulano que fez errado ali. É culpa do fulano, não é minha, não. Eu fiz minha parte, fulano não fez a dele. Você tem que se preparar para isso na escola. Eu sinto que na minha formação foi muito boa tecnicamente, mas faltou um pouquinho dessa inteligência emocional, de saber que briga lutar, que aonde você vai depositar a sua energia. Então, eu acho que os estudantes de hoje eles têm que estar preparados para isso. Eu não sei se a nova geração está se preparando para isso, principalmente porque é uma nova geração que não enfrentou uma crise, né? Tudo estava muito fácil, tudo está na internet. Você entra na internet e acha tudo sobre qualquer assunto. Se você colocar no YouTube hoje, como fazer para consertar isso, você vai achar uns 30 tutoriais. Como fazer para cozinhar arroz? Você vai achar arroz na panela elétrica, arroz na panela de pressão, arroz raiz, arroz de qualquer forma. Então, você vai achar 300 tutoriais. E quando você chega no mercado de trabalho, não vai ter tutorial. E aí você, às vezes, se perde um pouquinho. Então, minha dica é inteligência emocional e saber bem o que você não quer, porque você vai conseguir focar no que você quer. É isso aí. Paula, você falou já um pouco do início da sua trajetória profissional, né? Antes disso, a gente falou da sua formação acadêmica. Os principais desafios do início da sua carreira profissional tiveram a ver com a questão de gênero, ou seja, por ser menina, ou você citaria outros desafios importantes aí do início da carreira para um engenheiro recém-formado? Olha, eu acho que o primeiro emprego é o maior desafio, né? A pessoa confiar que aquele estagiáriozinho vai dar conta do recado, né? Porque a maioria faz estágio, então quando foi até o professor Paulo Costa me convidou para ir para a empresa dele, eu vi que era por mérito, não era por gênero. E que ali eu teria que ali ele viu em mim, dentro da sala de aula, um potencial de desenvolver um estudo. E eu falei assim, não, me deu a oportunidade, eu tenho que abraçar. Não só eu, outros estagiários também. Quando a gente formou na Reginaldo, era uma época muito boa de engenharia, tinha muitas oportunidades, o mercado estava muito aquecido. 2006 foi quando a gente conseguiu a gente estava candidatando à Copa, à Olimpíada, então a gente estava em franco crescimento, o mundo estava, né,
muito próspero. Não que o mundo em crise, a crise, a gente tem que transformar a crise em oportunidade, né? Então, nunca trabalhei tanto como foi na pandemia, transformando crise em oportunidade. Mas eu acho que a gente tem que abraçar de corpo e alma as oportunidades que a vida oferece para a gente, que o mercado oferece para a gente. Em termos de oportunidade, Paulo, você comentou aí quando a gente formou em 2006, né? A gente formou em outubro de 2016, um período meio atípico ali, que a gente vinha de uma greve de 3 meses, há 2 anos atrás, né? E aí, quando a gente formou, estava bom, o mercado estava muito aquecido. Curiosamente, em 2008, já era um outro cenário, já era um cenário de crise mundial. Então, assim, infelizmente, a engenharia, ela passa... Ela sofre ali junto com o ciclo de mercado, né? Quer dizer, o ciclo econômico. Se o ciclo econômico está embaixo, a engenharia sofre ali, e se ele está em alta, as oportunidades são as melhores. Então, de 2006 para 2008 tinha muita diferença. Hoje eu estou vendo o mercado melhorar. Você está vendo dessa forma também, Paulo? Totalmente. Totalmente. Eu acho que pós-pandemia gerou uma quantidade de demanda represada em vários setores, tá? Não só a engenharia, que é uma grande oportunidade. Por isso que eu falo de inteligência emocional. Como dica, você, estudante, tem que sentir o mercado também. Olha, estou fazendo estágio, o pessoal me elogia, mas ninguém me convida para formar? Vou segurar um pouquinho a minha formatura. Eu sei que quando a gente está formando, a gente quer logo formar, né? Ver aqueles memes, vou comprar minha Hilux, agora eu sou engenheiro, tenho CREA, Hilux, tal. Não é assim que as coisas funcionam para o recém-formado. Às vezes eu vou ter que sim aceitar uma vaga de analista. Sei que tem toda uma discussão sobre isso, não é. Hoje é muito complicado você não aceitar uma vaga de primeira de analista, mas você não pode ficar preso a isso. Vou formar de qualquer jeito e depois eu me viro. Às vezes é melhor você continuar estagiário um pouco mais, apreendendo mais daquela empresa, buscando uma oportunidade para então dar o tiro certo. Eu venho fazendo isso há algum tempo na minha carreira, buscando o tiro certo. Não é trocar o certo pelo duvidoso, mas eu também não quero e não vou dar à minha vida profissional o que eu não mereço. Então, eu vou trocar 6 por meia dúzia? Não vou procurar empresas que, pelo menos, determinam segurança do trabalho como um valor, um princípio. Porque eu já sofri em muitos lugares em que a segurança do trabalho não era um princípio. Então, para o engenheiro de segurança, é muito complicado. Eu quero tocar nesse ponto aí, Paulo. Por falar em trocar, você é engenheiro eletricista e se especializa em engenharia de segurança do trabalho. Para quem está olhando de fora, parece que você está trocando, né? Uma profissão por outra. Explica isso melhor, como que você vai parar na engenharia de segurança do trabalho, né? E também, como tem estudantes que estão nos assistindo e às vezes não sabem como que isso funciona, o que tem que fazer para ser engenheiro de segurança do trabalho? Então, por mais que a gente... Parece uma novidade, né? Para você ser engenheiro de segurança do trabalho, você tem que ser formado em engenharia, qualquer engenharia, e fazer uma especialização, uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Eu já fiz algumas pós. Eu fiz segurança do trabalho, evidentemente, né? Que senão não poderia exercer a profissão. Mas eu já fiz gestão integrada, qualidade, segurança e meio ambiente, e já fiz também MBA de gestão de SESNIT, que é justamente para dar maior, agregar mais conhecimento técnico na execução das minhas atividades, na minha rotina. Só que o pessoal acha que só o técnico de segurança pode virar engenheiro de segurança. Isso é um erro. Eu não fiz técnico de segurança, eu não era... Mas, assim, quando eu estava formando, em 2006, houve a mudança na NR10, que é a NR sobre segurança em trabalhos com eletricidade. E era uma norma que saiu de 4 itens para 10 páginas, 15 páginas. A gente tinha 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, passou para 4.15, treinamento. Foi uma revolução na área da segurança do trabalho na NR10. E como eu fazia estágio numa empresa que também trabalhava com isso, eu virei e percebi, falei assim, gente, eu quero falar do impacto disso na vida do engenheiro eletricista. E realmente foi o meu tema de conclusão de curso,
o impacto dessa mudança de paradigma dentro da engenharia elétrica. Porque, realmente, nós não temos uma cultura naquela época de pensar em segurança. E a eletricidade não nos dá, muitas vezes, uma segunda chance, dependendo de onde eu estou trabalhando. A gente está falando de uma subestação, 200 kV, muitas vezes você não tem uma segunda chance para contar a história. E não acho ruim quando fala assim, vou mexer no capacitor, assim, meu coração até gela. Assim, calma, meu querido, qual capacitor? Não é assim, vou mexer. Não posso sair mexendo num circuito elétrico. Ô, Paulo, assim, você falou que qualquer engenheiro pode virar engenheiro de segurança do trabalho, né? Sim. Mas acaba que a engenharia elétrica acaba que te ajudou principalmente a atuar no setor elétrico, esse tipo de coisa, né? A Tem alguma engenharia elétrica relação ajuda assim? muito os engenheiros de segurança, porque quando você vira engenheiro de segurança, em qualquer processo produtivo, e aí o Reginaldo falou, você passou por tal indústria, eu passei por essas indústrias como engenheiro de segurança. Então, você tem que dar conta de todas as NRs. E uma pós-graduação somente não vai te dar esse arcabouço teórico e técnico para isso. Você tem que ir no chão de fábrica, você tem que ir no piso, conversar com as pessoas. E aí o pessoal vai tentar te enrolar. A verdade é essa. Então, na parte elétrica, eles nunca me pegavam desprevenidos, porque eu já chegava e me parava e não conversava. Sim, Mas você sim. é engenheiro de segurança, eu sou engenheiro de segurança, mas eu não sou boba. Eu falava muitas Como vezes é com que é os a engenheiros de rotina? manutenção. Eu só sou engenheiro de segurança, eu não sou boba. Então, para fazer isso, você tem que me convencer que as pessoas que vão fazer isso estão com segurança. E como é que é a Legal. rotina, Paula, engenheiro de segurança? Chega na fábrica, tem um protocolo do que ele tem que fazer a cada dia. Varia muito, É uma sabe? função que é muito particular, né? Muda o cozinheiro, muda o tempero o tempo inteiro ali, ou seja, muda o engenheiro de segurança, a forma de trabalhar é diferente, Cada ou isso está mais engenheiro, né? enraizado na cultura da empresa? Conta pra gente. Isso está muito enraizado na cultura da empresa. A gente tem empresas, por exemplo, a que eu trabalho hoje, que é a Coca-Cola FEMSA. Eu sou do staff, ou seja, eu sou do corporativo. A gente trabalha as estratégicas, mas tem um engenheiro de segurança que está lá na ponta executando a atividade. Então, a minha rotina é totalmente diferente do engenheiro que está na ponta, seja na manufatura, seja na distribuição, por exemplo. Mas a gente tem empresas que é o engenheiro de segurança e o técnico, para tudo. Tudo. Então, eu falo que cada mergulho é um flash, né? Cada dia é um dia. Tinha dias que eu falava assim, não, hoje eu vou dedicar só aos relatórios. Bobagem, fiquei só dedicada à fiscalização que bateu na porta e eu tive que acompanhar ele. Então, o engenheiro de segurança, ele tem que garantir, primeiro, a integridade física das pessoas que estão lá dentro daquele processo produtivo. Ele tem que ser visto como um ente que vai ajudar, um ente estratégico, que vai ajudar a você aumentar a produtividade do seu negócio, qualquer que seja o seu negócio. Se o pessoal te vê como aquele cara chato que só fala não, acabou, você tem muita dificuldade de trabalhar. Você vira um fazedor de papel, que não é o objetivo, né? A partir do momento que você conhece bem o processo produtivo, e eu prego isso muito aonde eu trabalho, no meu modo de vida, de conhecer bem o processo que eu estou inserida nele, eu vou começar a sugerir as coisas com coerência. E eles vão ver que eu vou ajudá-los a produzir melhor. Então, você chega lá Paulo, na loja e fala assim, nossa, mas que legal, ficou linda a sua vitrine. Mas você tem certeza que ela vai ficar aqui? Aí o cara, por quê? Porque ela está obstruindo aquele hidrante. Como é que se pegar fogo? Como é que vocês vão pegar o hidrante para apagar o fogo? Ô, Paulo, só para conectar aqui com o que a gente falou anteriormente, assim, né? Você estava falando que era minoria em termos de ser uma mulher, né, fazendo um curso de engenharia, aí forma no mercado de trabalho também algo parecido, e aí você faz a segurança do trabalho, que é aquela pessoa que vai realmente apontar as falhas de segurança, às vezes até no campo ali, né? Como que foi lidar com isso? Porque, assim, além de ser a menina, é aquela menina que vai ter que apontar no dedo no nariz dos caras e falar que tá errado, que tem que mudar. Claro que não. A Tem jeito para abordagem, fazer isso, ela né? varia de acordo com o risco. Uhum. Isso é muito claro. A abordagem varia de acordo com o risco. Uma coisa é um item que está obstruindo um extintor.
Você conversa ali com jeitinho, arreda o extintor um pouquinho, arreda aquilo que está obstruindo para um outro ladinho. E tem outra coisa que é grave iminente risco. E grave iminente risco é para parar. Então, você tem que ter essa gentileza e essa firmeza às vezes. Teve uma vez que eu tive que peitar os caras mesmo, principalmente em construção civil. Mas peitar de verdade. Quando eu olhei, tinha 2 técnicos de 2 metros atrás de mim. Porque eu tava brigando com o cara. E veio os técnicos do meu lado, esse cara atrás de mim. E o cara, aqui eu vou falar, não sei o quê. Fala com o Papa. Fala com o dono da empresa lá em São Paulo. Mas no meu terreiro faz do meu jeito. Sem EPI não vai fazer. E aí, assim, você tem que saber a hora de ter uma abordagem mais incisiva, mais dura, e a hora que você também tem que soprar, né? Você sopra, né? Sim. Depois bate. Sopra e bate e a gente vai vivendo. Então, assim, tem casos que a gente conseguiu parceria, mas tem casos que não tinha jeito. O cara tava... Construção civil foi uma escola para mim. Tanto é que minha dificuldade depois da construção civil, porque na construção civil você pode brigar, xingar o cara. Passou 10 minutos, tudo acabou, vocês estão tomando cerveja fora, acabou o expediente, vocês estão tomando cerveja no boteco e a vida que segue. Ninguém leva para o pessoal. Dependendo do processo produtivo, o cara nunca mais conversa com você se você brigar com ele. Mas nunca mais mesmo. E acabou sua vida na empresa. Tem o perfil do funcionário ali também que varia, né? Muito interessante isso. Isso, nossa, e assim, várias vezes. Construção civil, a gente brigava e depois tomava cerveja. Ah, hoje é dia do rodízio, você vai lá, vamos. Sentava na mesma mesa, conversava no outro dia, zerados, totalmente zerados e boa. E os caras, nossa, você é muito brava. Não, mas eu pensei, não é que eu sou muito brava. Você deixa os caras comendo como um porco no coxo, eu tenho que atuar, vai. Porque os caras comendo muito barro. Não dá, gente. Vocês vão para área de vivência. Não... Vamos falar de uma parte mais difícil agora, Paula. A parte de acidente mesmo, né? Existe alguma ou algumas histórias que você possa contar para o nosso público de cenas de acidente que poderiam ser evitados, que servem de exemplos para as pessoas que estão estudando engenharia, que já estão trabalhando nas indústrias, né? Que caiba aqui menção por você para compartilhar com a gente? Eu falo que a gravidade do acidente está muito relacionada à sorte que o cara tem naquele dia. O evento ser um near miss, né, um quase acidente, um acidente fatal, depende da sorte dele na hora. Por isso que eu falo que é muita questão do autocuidado. Você se autocuidar o tempo todo. O cara nunca se acidenta de primeira. Muito difícil. É um comportamento que ele adquire naquela atividade e que, por algum dia, alguma coisa fugiu do controle dele. Ou uma peça escorregou, ou qualquer coisa assim. Então, o acidente que transformou minha vida, que eu era trainee, e esse acidente mudou a minha vida, que foi a partir desse acidente que eu falei, eu não vou deixar mais nada acontecer de errado nesse lugar. E aí, quando eu vi o engenheiro de segurança da Fiat, acabou me convidando, falando assim, olha, você fez engenharia? Fiz, João. Sou engenheira. No trainee não poderia entrar se não fosse engenheiro. Você é muito chata, positivamente. Você tem que ser engenheiro de segurança. Você nunca pensou nisso, não? Eu falei assim, uai, João, nunca pensei nisso. Vou pensar. Fiz a pós-graduação de engenheira. E devo muito a ele isso, porque ele viu o meu potencial. Foi um acidente que uma máquina fechou no dedo do colaborador. E aonde eu tomo minha culpa foi num sábado de manhã, era hora extra, e a gente fazia revezamento, né? Os líderes de área revezavam. Nesse dia eu estava tomando conta de 2 áreas e eu fui tomar um café. No que eu fui tomar um café na última, o cara machucou, eu não sabia quem passava mais mal. O rapaz com a mão que estava prensada ou eu que com medo de puxar a luva e saiu o dedo dele junto com a luva, né? E aí a gente foi, nós dois, passando mal para o ambulatório para tirar a luva e ele perdeu a pontinha do dedo indicador dele. A primeira falange ali, né? Não, ele não perdeu a primeira falange toda, não. Foi só a pontinha.
A pontinha da pontinha mesmo, não teve o que fazer. Ali não tem terminação nervosa, não, foi só a pontinha. Ele ficou com o dedo do cotoco. E assim, eu fiquei Mas por o que muito poderia tempo ter sido feito pensando. para evitar esse acidente? Manutenção, a gente não leva a sério que a máquina fecha sem o comando, que está tendo um problema, vai deixando uma preventiva para depois, principalmente quando você tem o pleno funcionamento, que está todo mundo na hora extra e a produção está lenhando. Então, eu acho que isso é evitável. Foi um acidente evitável que eu vi, que o cara, para a vida dele, vai olhar para a mão dele e vai lembrar que é a pontinha do dedo, é a pontinha, não perdeu o movimento, não perdeu nada, mas ele vai olhar para uma mão, vai olhar para outra e vai ver que não é o mesmo. Nunca mais na vida dele. A segurança do trabalho, então, assim, tem uma ligação direta, assim, com a cultura, é o que você falou da cultura da empresa, né? Então, tem empresa que você entra que isso é mais desenvolvido, tem empresa que você entra que isso é menos desenvolvido. Sim. Você conseguiria dar uma ideia, assim, de talvez setores, assim, que tem isso, essa cultura mais impregnada ou menos impregnada? Setor de mineração industrial, a cultura de segurança já é mais impregnada. Você não precisa chegar para um profissional de uma indústria e falar que ele tem que usar EPI. Ele já sabe. Ele não usa porque não quer. Aí você já tem que partir para às vezes, alguma medida administrativa, alguma coisa mais lúdica. Mas se você chegar hoje para um cara de uma indústria, ele sabe que ele tem que usar EPI, que ele tem que usar calçado de segurança. Quando você vai para o varejo, ele não consegue ver o risco da mesma forma que um cara dentro da indústria. O cara do supermercado, ele... Aqui tem gôndola. Assim, mas se aquela gôndola em cima dele, machuca, sabia? Com certeza. O cara do açougue, se ele não usar a luva anticorte, corta a mão. O cara da batedeira fazendo pão, se ele não tiver cuidado, ele perde a mãozinha. Então, assim, algumas áreas... Só que para ele, eu estou no supermercado, estou numa padaria. Sim. Estou seguro aqui. O cara, quando tem um alto forno, ele fala, opa, ali está 400 graus aqui. Eu tenho o costume de acompanhar muito o esporte a motor desde que eu era criança. No esporte a motor, vamos falar o top aí, né? Que é Fórmula 1, Fórmula Indy. Quando acontece um acidente, esse acidente é estudado e normalmente existe uma transformação a partir daquele acidente, né? O aumento da proteção do próprio veículo, né? Na Fórmula 1, por exemplo, tem o halo, né? O pessoal chama também de halo, que é aquela proteção na frente para proteger a cabeça do piloto em caso de capotamento do carro. Na indústria, a gente consegue ver com essa nitidez também, quando acontece um acidente com vítima, alguma coisa do processo produtivo sempre é transformado ou algumas vezes deveria, né, que foi Reginaldo? Erro humano e isso não vai adiante. Deveria. A indústria da aviação é um grande exemplo onde a cultura de segurança é soberana. Você tem um acidente aéreo, aquele acidente aéreo é estudado à exaustão e várias transformações é feitas a nível mundial. Qualquer companhia aérea do mundo adota aquela premissa para evitar acidentes. Algumas indústrias têm muito a evoluir nesse item. Hoje a gente tem a evolução das normas, a evolução dos processos, né? Até, eu não tenho nenhuma pretensão de que foi por segurança do trabalho, não. Foi para aumento de produtividade mesmo, mas acabaram que alguns processos automatizados aumentou a segurança do processo em si. Hoje nós temos máquinas empilhadeiras, paleteiras, pontos rolantes muito melhores do que a gente tinha há algum tempo atrás. A gente hoje tem uma norma muito mais robusta que a gente tinha em 78. Então, quando surgiu as normas trabalhistas, então hoje, para uma máquina funcionar, ela tem que ter duplo comando, ou seja, eu tenho que garantir que meus pés e minhas mãos estão fora daquela área de zona de atuação da máquina. Eu tenho hoje sensores e isso é um preço mais acessível que era há 20 anos atrás. Entendi. E a gente tem uma fiscalização que é muito mais robusta nos graus de risco, né? Tanto é que a gente tem diferença de grau de risco, que é classificado pelo CNAE da empresa, que eu não vou exigir segurança, né? Eu estou falando em termos de Ministério do Trabalho e fiscalização. De uma empresa grau de risco 1, grau de risco 2, do que eu tenho que exigir de um grau de risco 3, de um grau de risco 4. Não é garantia que a gente não vai ter mortes.
né, fatalidades. Por quê? Porque tem fatalidades, né? Nós temos eventos fatais, infelizmente, mas hoje a gente tem uma evolução nisso, no nosso maquinário, nas nossas legislações, que permite a transformação. Infelizmente, a gente tem, e eu falo isso porque por hoje conhecer algumas legislações de outros países, que o Brasil, em termos de legislação, é uma legislação de segurança do trabalho muito mais evoluída que muitos países da América Latina. Entendi. É uma construção coletiva, na verdade, né? Só que, né, infelizmente, a gente não tem ainda a aplicabilidade e a fiscalização necessária. Entendi. Infelizmente. Mas a gente já vê, por exemplo, hoje movimentos. Eu preciso, para eu ter, né, um consumidor engajado, o meu consumidor engajado ele vai exigir que eu tenha a ISO 9001, 14001, 45001. Então, para eu ter 45001, que é a de segurança do trabalho, eu necessariamente vou ter que seguir minimamente as normas, os requisitos legais vigentes que a gente tem aqui. Então, a segurança no ambiente industrial, mineração, siderúrgico, evolui muitas vezes por conta disso. Eu quero pôr minhas ações na Bolsa de Nova York. Cara, eu tenho que ter segurança do trabalho. Se eu tiver um monte de gente morrendo comigo, ninguém vai querer comprar minhas ações. Eu vou ser uma empresa queimada no mercado. Hoje você vê que a Vale faz todo um esforço para recuperação de marca que é muito mais caro do que se ele tivesse investido em manutenção de barragem. Com certeza. Eu ia dizendo, Paulo, que é uma construção coletiva, né? Para garantir a segurança de todos os profissionais de uma planta, você tem que ter um comprometimento da diretoria, passando pelas gerências, até fundamental. O próprio operador que está ali. Então, é uma construção coletiva, é mais do que só a engenharia de segurança. Mas existe algum caso específico da sua trajetória como engenheiro de segurança que você possa se orgulhar de falar assim, não, nesse caso aqui foi o meu dedo que salvou vidas, que eu consegui implementar alguma medida aqui que mudou o cenário daquela empresa? Tem sim. Modéstia à parte. Quando na Fiat a gente tinha muitos acidentes, e como eu falei, né? O nível de gravidade varia muito. E é muito contato com a sorte. Nós fizemos uma campanha, porque muitas vezes você tem que tornar o operador, a pessoa da ponta, como proprietária daquele conhecimento e que aquilo é parte da vida dela. Mas não é como imposição ou com medo, mas sim como fazê-lo entender que aquilo é importante para ela. Então, com a semana de segurança, uma semana do mês era dedicada a falar de segurança do trabalho. Nos diálogos diários que tínhamos com os operadores, fazíamos games, brincadeirinhas nos horários de intervalo, de refeição, com brindes, fazíamos uma competição. Quem desse mais ideias, quem respondesse o game pontuava e tal. E a melhor unidade ganhava um cafezão por mês. E o cara falava, poxa, velho, se você machucar, eu perco ponto. Porque acidente com afastamento, perdia ponto. Acidente sem afastamento, perdia ponto. Era uma competição. Para você ser o melhor, você não pode ter acidente. Em um ano, a gente conseguiu reduzir a taxa de frequência, ou seja, o número absoluto de acidentes, em 50%. E o afastamento dos dias perdidos, né, que é a taxa de gravidade, em 60%. Porque as pessoas se apropriaram daquele conhecimento. E as pessoas começaram a praticar aquele conhecimento. Como é que é o ser humano, né? Você tem que oferecer uma premiação, um café para o cara não se acidentar, né? A gente tem que premiar o melhor, né? E assim, é obrigação dele? É obrigação dele. Mas se eu não valorizo quem faz bem, o cara se É o que eu falo, você é obrigado a dar bicho para jogador de futebol? Não é, acho um absurdo, inclusive, que o cara ganha bem. Mas você sempre dá uma premiaçãozinha, os caras dão um sanguinho, né? Corre mais um pouquinho. Então, você valoriza. Não é que você vai punir a pessoa, você vai valorizar quem faz melhor. E uma vez que você valoriza quem faz melhor, todos vão querer fazer melhor. Essa foi a ideia. Então, é lógico que se a alta direção não disponibilizasse verba, não seria possível. Sim, porque a gente tinha uma verba, inclusive, muito boa para fazer isso, né? Mas quando você não tem esse apoio da alta direção, você faz aquilo que o seu chefe manda. Aquilo que é prioridade, que é primeiro lugar para o seu chefe. Se o primeiro lugar é produção a qualquer custo,
O resto é resto. E aí eu não estou falando só de segurança, não. Estou falando de tudo. Estou falando de qualidade, estou falando de meio ambiente, estou falando das áreas de apoio de uma maneira... RH, das áreas de apoio que estão ali para serem estratégicas para o negócio funcionar melhor. Não, e legal que muda também um pouco a visão da equipe de segurança do trabalho, né? Que chega ali no chão de fábrica agora para me dar um café. Não é para ficar apontando as não conformidades ali do Isso, aí tem chão, toda né? uma divulgação de fazer as análises, e aí o ano inteiro tinha um quadro lá para a gente colocar a pontuação mês a mês de cada unidade, as piores unidades, o líder dela falava, gente, nós estamos muito atrás, olha, todo mês eu nunca que eu vou tomar café, como é que é estranho? Aí todo mundo vai engajando para poder, e era um cafezão, mas assim, do jeito que a galera gostava, refrigerante, Coca-Cola, é café da manhã, mas era Coca-Cola, refrigerante, coxinha, salgadinho. Nunca o povo comia muita saladinha de fruta. A gente colocava saladinha de fruta lá, mas ninguém gostava muito. Aí tem o pessoal da saúde aí junto com a segurança, né? Para falar, para comer a saladinha. Porque cafezão, porque o pessoal gasta muita energia, e aí aquele cafezão do jeito que eles gostavam, doce e tal, os docinhos, e a galera ficava muito animada. Teve um caso também que eu gosto muito de contar, que é a questão de trabalhar em parceria, né? Ver a gente como estratégico. Trabalhando na construção civil, a gente tinha a usina de pré-moldados, que você fazia o pré-moldado para ganhar tempo na obra. Você acaba montando como se fosse um Lego, né? Os pré-moldados, vai encaixando, vai montando. Era uma pré-moldados para fazer saneamento básico. Então, você fazia aquelas paredes de concreto armado e só encaixava no leito do rio de uma maneira lá e fazia as tiragens para segurar. E nesse pré-moldado a gente tinha um desmoldante, que era como se fosse quando você unta a forma de bolo, a gente passava o desmoldante para que você pudesse retirar a forma com facilidade. E o desmoldante é caro. E o que o pessoal da operação fez sem falar com ninguém? Começou a usar óleo diesel. Vamos lá nas nossas inspeções diárias. Aquele tanto de óleo diesel no chão, o povo lá, com óleo diesel voando pro alto. Eu falei assim, gente do céu, se a secretária de meio ambiente chega aqui, embarga na hora, porque assim, é periculosidade por conta de líquido combustível, é problema ambiental com aquele tanto de produto armazenado de maneira inadequada, é problema ambiental. Pararia a obra. Eu cheguei, né? Foi um momento, inclusive, de muito atrito, né, entre a segurança do trabalho e a operação, né? Vocês querem não queremos X, mas você vai ferrar a obra inteira se você continuar trabalhando desse jeito. A gente começou a buscar formas, porque o desmoldante de fato era caro. Hoje o óleo diesel é muito caro, mas naquela época o óleo diesel era bem mais barato. Então a gente foi buscando, junto com qualidade, com as outras plantas, com as outras obras, uma forma de não voltar ao desmoldante, porque era caro, mas também não usar o óleo diesel, porque era totalmente inadequado. Nós chegamos num fator comum que salvou a nossa situação ambientalmente correta, com um produto biodegradável, que se vazasse não ia dar problema, e que todo mundo tem dentro de casa. Óleo de soja. Óleo de soja, legal. Então, como a gente tinha muitos equipamentos que usavam, né, óleo diesel, esse óleo diesel foi todo transportado de maneira adequada para os pontos de abastecimento da obra. Essas pessoas que faziam isso eram as pessoas que eram treinadas, que recebiam os adicionais corretos e tal. A obra tinha um local correto para armazenar óleo de soja, que é biodegradável, não gera nenhum problema, é ambientalmente correto, e era uma solução que era, inclusive, mais barata à época que o próprio óleo diesel. Legal, muito legal. Paula, você citou a indústria automotiva, a construção civil, tem siderurgia nessa história, laboratório de análises clínicas, varejo da indústria farmacêutica. Consegue ranquear para mim, o pior lugar para se... Não lugar, né? Mas o pior segmento para se fazer engenharia de segurança é esse e o melhor é esse outro aqui? Ou não dá para falar isso? Olha, aí você me compromete, né? Mas o varejo é o setor mais desafiador, sem sombra de dúvida. Tá vendo? Vai dar o corte aí. Eu vou usar isso aí para... Aí você me compromete. Aí eu vou chamar o corte. Brincadeira. Mas o varejo é o mais difícil, então? Mas por quê? É o mais desafiador. Se eu tivesse que chutar, Leandro, eu falaria construção civil
E já conversamos nos bastidores, o Leandro falou assim, eu chutaria que é o quê? Siderurgia, né, Leandro? Siderurgia, né? O Eu não sei se risco é porque eu muito olho para aquilo, palpável, cara. Quando você palpa o risco, quando você sente o risco, você tem medo. Entendi. Quem tem medo. Quem tem medo, entendeu? O varejo, o cara tá na loja, ele não consegue enxergar que ele tem um problema. Uhum. E aí tudo que tá em torno para aquela loja funcionar, eles acham que é loja também, e é aonde que dá o maior desafio. Aqui é um CD. Não, mas somos um CD para abastecer loja, e loja não tem risco. Mas a gente está num CD com empilhadeira. Como não tem risco, entendeu? O cara não, e eu falo de todo mundo, sabe? Toda hierarquia, o dono do negócio, a alta direção, acha que tudo é uma grande loja, entendeu? Uhum. E aí ele não consegue enxergar que dentro do ambiente dele tem um risco. Oi? Acha que você está lá como engenheira de segurança só para cumprir tabela, né? Porque tem que Exatamente, ter, né? Eu preciso, a NR4 existe que eu tenho um CES, pelo número de funcionários, e aí a gente vai e põe vocês aí, vocês fingem que trabalham, a gente paga vocês e boa. E isso me incomodava profundamente, né? Uma sensação de desimportância, né, no trabalho, assim, também, que é ruim demais, né? Reginaldo, eu sei que vocês vão cortar isso, então vou falar. Vários. Você só vem se você for chamada. Se você não for chamada, é porque não é problema. O que você está fazendo aqui? Aí eu viro, introduzo. Aí que eu falo da inteligência emocional, para você já não falar, vai tomar. Aí, não, você segura perfeitamente. Nós não vamos mais falar de obra aqui, da obra das lojas, tá? Aí passa 1 mês, 2 meses. Ô, Paula, embargaram a obra, eu não sei o que aconteceu. Falei assim, me manda os autos de infração para eu ler. Aí, e as fotos, né? Porque eles devem ter feito registro fotográfico. Eu virei e falei assim, só respondi para o cara que falou isso comigo. Você só vai se você for chamado. Olha, eu acho que se eles não embargassem a obra, que teria alguma coisa errada. Nossa. E aí eu virei, peguei as fotos do Ministério do Trabalho, montei para a diretoria e falei assim, eu só queria perguntar se vocês usariam esse local para comer e para usar como um sanitário. Se a gente concordar que isso tá ok, mas o que você pode fazer de defesa? Absolutamente nada. Minha recomendação é pagar a multa e começar do zero. Nossa, Paula, mas nossa, você é muito grossa. Vai ser, gente, é verdade. Qual que é a sua recomendação? O que eu vou falar? É um lixo, é um nojo. Se você beberia água desse bebedouro? Não, eu falo, eu sairia correndo. Então, vamos pagar a multa quietinho, tomar para as próximas obras que a gente não faça isso. Não tem o que fazer. E tem horas que a gente tem que deixar a coisa estourar, sabe, Reginaldo? Tem hora que a segurança do trabalho também tem que ter essa inteligência emocional. Na construção civil, se evoluiu muito quando passou a responsabilizar civil e criminalmente os engenheiros. Mas não os engenheiros de segurança, os engenheiros responsáveis pela obra. Porque ele autorizou. Entendi. Ou ele não fortaleceu a figura do técnico de segurança, por exemplo, que nem toda obra tem engenheiro, né? Questão de funcionários. Ele não fortaleceu e ele não valorizou a figura de quem estava ajudando ele. É isso aí. Paula, vamos então para a última pergunta, ainda da parte de engenharia de segurança, depois a gente vai fugir um pouquinho do tema. Essa última pergunta é o seguinte: a cultura de zero acidente é uma questão utópica ou realmente em algum lugar é possível você chegar a zero acidente num intervalo de tempo assim de anos assim? Isso é possível ou não? É possível, sim. É algo que eu acredito, porque se eu não acreditasse no zero acidentes, e eu tô falando dos de maior gravidade, tá? Não daquele cortezinho no dedo, não. O cortezinho no dedo dá para você cair, mas eu acredito sim que o zero acidente com gravidade é possível quando a gente consegue identificar os pequenos desvios. Aí sim a gente consegue chegar lá naquele acidente grandão que o cara acaba, infelizmente, perdendo a vida ou tendo um dano extremamente que comprometa a qualidade de vida dele, né? Que às vezes o dano é tão grande que era melhor, infelizmente, a fatalidade. Quando a gente consegue enxergar e incomodar todos nós com um pequeno desvio, a gente está no caminho certo para atingir o zero acidente. Eu vou te falar um exemplo comum. Cansei de ver pessoas não usando cinto de segurança. Isso me incomoda. Eu não bonifico o motorista do Uber se ele está... Não dou nota máxima no Uber se ele não está usando o cinto corretamente. Eu cansei de ver o cara
burla, né, o sistema, né? Ele coloca o cinto e não usa o cinto. Coloca o cinto no fecho, né? Fecha o cinto e não usa o cinto. Ele não sabe quando ele vai bater o carro. Pode ser a qualquer momento. Então, quando isso passa a nos incomodar enquanto pessoa no nosso dia a dia, a gente começa a fazer diferente, fazendo diferente, todo mundo ao nosso redor faz diferente, e todo mundo promove de fato a mudança que a gente precisa. Muito bem. O Praticar Conecta, além do objetivo, né, de mostrar um pouco do que é o trabalho de um engenheiro ou de uma engenheira no mundo do trabalho para estudantes de engenharia e interessados na área, a gente quer humanizar também um pouco, mostrar que por trás ali de um engenheiro existe um ser humano que tem seus hobbies, né, suas atividades aí fora do ambiente de trabalho. E eu citei no início que a Paula participa de lives aí, de debates no YouTube sobre futebol. Fala um pouquinho para a gente, Paula, só para quebrar um pouco aqui o clima da entrevista. Na pandemia, a gente não tinha muito o que fazer, o Cruzeiro vivendo o pior momento da sua história. Muitos canais cruzeirenses começaram quando voltou do futebol, né, começaram a falar do futebol. Eu estava bem em casa, tranquila e serena, e vi lá uma página falando: você quer falar do seu time de futebol? Entre aqui. Fale com a gente no DM. Me mandei mensagem, falei: sou cruzeirense, queria falar do Cruzeiro e tal. Tem alguém para desabafar? Porque realmente, meu Deus do céu, que ruim que estava, né? E a proposta era fazer pré e pós-jogo, né? No pré-jogo era a expectativa e o pós-jogo como tinha sido. De fato, eu preferia muito fazer o pré-jogo, porque a expectativa era sempre a melhor possível e nem sempre o pós-jogo era aquela coisa. E aí a gente começou a fazer parte mesmo de um movimento de cruzeirenses falando de futebol. Eu acho que começou muito para a gente se reafirmar enquanto torcida, sabe? Entender o que estava acontecendo, porque a gente não tinha muita informação, a gente não tinha a imprensa no CT, falava... falando, né, muita coisa ruim, era só notícia na página policial, não na página de esportes. E aí comecei a receber convites para participar de lives, entendeu? Falando de Cruzeiro. Tem um quadro que eu participo sempre, que é o Conversa com Elas, onde só cruzeirenses falando de Cruzeiro, sobre as pautas da semana, os jogos que vão ter, as expectativas, as notícias, e eu falo demais. Então, eu acho que... E eu sou uma pessoa que gosta muito de assistir jogos de futebol. Então, eu não sou aquela pessoa que só assiste o Cruzeiro. Eu gosto de assistir futebol. É lógico que eu evito o rival, porque, né, a gente acaba secando. Mas se tá passando um jogo tipo... Que jogo que eu vi que foi uma lástima? Foi Grêmio e Vasco. Deve ser um jogo bom. Quem perdeu foi o futebol, né? Grêmio e Vasco foi horroroso. Grêmio e Santos ano passado. Tô fazendo nada, vou assistir Grêmio e Santos, né? Deve ser bom. Quando eu vi, falei assim, gente, eu falei até nas lives, Cruzeiro, queria ser chata não, mas ano que vem é super Série B. Grêmio vai cair, não vai ter jeito. Porque, assim, eu vi o Grêmio do ano passado, o Cruzeiro de 2019. Que nada, dava certo. Tem ano que você vê que o time pode estar bom no papel, mas que não vai mesmo. Não vai. Então, eu comecei a participar dessas lives e, num primeiro momento, preocupar aquele tempo ocioso que a pandemia tinha trazido. Você não podia sair, você não podia conversar, você não podia ver as pessoas, né? E, assim, eu moro sozinha, trabalhava presencial. Eu fiquei um bom tempo sem visitar os meus pais, né? Nesse primeiro momento, que a gente não tinha muita informação do que era, do que não era, né? Então, eu fiquei com muito receio de como eles estavam fazendo o isolamento bonitinho, de levar a doença até eles, né? Então, primeiro preocupar o tempo, e depois eu fui gostando, e o pessoal, você vai querer continuar fazendo? Vou. Nos dias que eu estou mais tranquila, e eu fui acompanhando muitos canais cruzeirenses surgiram durante a pandemia e estão se permanecendo. Sim. E eu falo que foi um torcedor conversando com o outro, a gente foi entendendo o momento que o Cruzeiro vivia. E hoje eu
eu percebo que a gente tem um momento de maior maturidade enquanto torcida, de saber o longo caminho que a gente tem que percorrer para voltar a ser o que éramos antes. Então, eu não tenho menor pretensão de falar assim, subir para a Série A, acabou, vamos contratar todo mundo e vamos ganhar de todo mundo. Não vai ser assim, é um caminho muito longo, a dívida de 1 bilhão continua lá, os transfer bans continuam na FIFA, os boletos vão chegando e a gente vai ter um longo caminho aí para essa reconstrução. Olha aí, Paula é engenheira de segurança e super engajada, torcedora e comentarista do Cruzeiro. Paula, tem um final da entrevista aqui que você pode inverter os papéis e fazer uma pergunta ao IFMG. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer ao IFMG? Claro que eu gostaria. Primeiro, eu queria parabenizar a vocês, né? Porque vocês formam profissionais. E isso é muito importante para a gente, né? A pergunta que eu tenho para fazer é uma pergunta que às vezes eu me faço. Como vocês estão vendo os novos estudantes, a mentalidade deles? No momento que a gente está vivendo uma geração tão mimimi que fica até... Eu fico com medo, às vezes, de postar alguma coisa na minha rede social. Não gosto de tomate. O que você tem contra o tomate? Somos todos tomate. Né? O tomate não solta a mão de ninguém. Como vocês estão vendo essa geração na escola? Como vocês estão vendo que eles estão chegando no mercado de trabalho? Eu vou começar respondendo aqui. Vou, claro que precisar da ajuda do meu amigo Leandro para complementar, né, para melhorar as minhas respostas aqui. Mas eu sou professor desde 21 anos de idade. Não sei se a Paula lembra, eu comecei sendo instrutor do Senai, aqui também na cidade de Betim. Então, já passei por algumas gerações, eu acredito, né? Eu não sei de quantos em quantos anos que a gente considera que é uma nova geração, né? Mas nessa brincadeira aí já tem 18 anos que eu estou atuando no ensino profissional. Então, o que eu percebo da minha parte é um desafio muito grande de tentar me adaptar e entregar o meu melhor para cada geração, né? Independente do que muda do ponto de vista comportamental. É claro que alguns valores, né, eles precisam ser reforçados, sobretudo no momento que a gente tem da história que, por um lado bom, a gente tem toda a liberdade para falar, para se expressar, né, pessoalmente, por meio de canais digitais, redes sociais. Né? Então, se por um lado a gente tem essa facilidade, por outro lado, realmente o risco que eu acho que sempre existe e o receio que eu carrego comigo, e eu tento ajudar os meus estudantes nesse sentido, é da gente ficar olhando muito quais são os nossos direitos e abrir mão de algumas das responsabilidades. Né? Então, procuro ensinar muito essa questão da responsabilidade. Né? Quanto à questão de postos de trabalho, a gente sabe que muitos dos estudantes, eles querem terminar o curso e arrumar um computador e uma sala com um computador, uma mesa e um ar-condicionado, quando, na verdade, até a Paula citou ao longo da entrevista, que muitas vezes você estar ali próximo da operação, no chão de fábrica, que nem sempre é o melhor lugar para se estar, do ponto de vista do conforto térmico, do barulho e de tantas outras condições, né, Paula? Então, eu procuro lidar isso dessa maneira. Mas, assim, estou sempre muito esperançoso de que, apesar dessas diferenças de comportamento, né, e condições que cada geração encontra, né? Por exemplo, essa geração encontrou com a pandemia, que ninguém imaginava que pudesse acontecer, né? A gente achava que era uma coisa que você ia encontrar só em livro de história. Então, apesar disso, eu estou sempre muito otimista e nos nossos cursos do IFMG Campus Betim, sobretudo na engenharia de controle e automação, que é onde eu atuo um pouco mais, vejo estudantes super talentosos que vão encontrar o seu espaço aí e certamente vão contribuir muito para o desenvolvimento da nossa economia. Mas a Paula tem razão na parte que é um desafio diário quando você muda ali de geração e de comportamento, né? Só tentar contribuir um pouco com essa nova geração, assim. Na verdade, assim, eu não tenho muito parâmetro para comparar, porque eu me graduei numa geração, trabalhei em outra e fui dar aula em outra ainda, né? Então, eu vi uma diferença mesmo no comportamento dos meninos, pelo menos em relação a quando eu estudei, assim.
Mas o que eu vejo, assim, de muita diferença, assim, que aparece para mim, né? Eu não sei se é porque a gente é uma pessoa ali que acaba chegando a esse tipo de coisa, e quando eu era aluno eu não tinha contato com isso, né? São dois pontos de vista diferentes, mas eu vejo a questão que a Paula reforçou aí de inteligência emocional, assim, ser um fator bastante importante, assim, não só na vida profissional, mas ao longo do curso também, né? Se eu desisto do curso, se eu demoro para formar, se eu não demoro, se eu faço isso, se eu faço aquilo, o que eu faço da vida, não sei se é isso que eu quero da vida. Cada vez a gente tem mais necessidade de prover também alguma, alguma não digo referência, mas algum conteúdo ali com relação a esse cuidado assim mais emocional assim. E isso eu acho que as escolas hoje estão se preparando mais para isso, pelo menos mais que na minha época, né? Eu falo assim, com a equipe de atenção ao estudante, né? Isso é mais cobrado pelas entidades superiores, isso também é mais presente assim nos cursos de graduação. E faz parte da formação, né? Mas essa formação ainda é um desafio. Eu acho que formar o estudante para emocionalmente para lidar com essas diferentes situações, né? Para o cara ter essa firmeza aí que a Paula demonstrou bem claramente aqui nessa entrevista, né? Essa firmeza, essa inteligência emocional de conseguir chegar lá, se posicionar ali no meio de um tanto de gente diferente, ali, com 2 metros de altura, né, Paulo? Com um vergalhão nas costas, carregando não sei o quê, e chega lá e aponta mesmo que está errado, sem problema. Eu acho que esse é um grande desafio assim, para a escola e para os estudantes aí, que a gente está tentando esse malabarismo aí. Com É isso aí. certeza. E vamos para as perguntas rápidas, Paula. Preparada? Sim, claro. Então vamos lá. Indústria automotiva ou siderurgia? Siderurgia. Churrascão com os amigos ou restaurante gourmet? Churrascão com os amigos. Coca-Cola ou mate couro? Coca-Cola. Assistir futebol ou viajar? Não, aí não vale, eu gosto dos dois. Escolher, tem que escolher. Viajar. Galo ou Atlético Mineiro? Galo é para você que é íntimo, né? Para mim é Clube Atlético Mineiro, é Cruzeiro, você tá doido. Um profissional te inspira? Olha, ele nem é. Eu gosto muito do engenheiro João, ele não tá mais na Fiat hoje. Foi uma inspiração para mim. Gosto muito do jeito que ele lidava com as coisas, mas eu gosto muito também das falas do Mário Sérgio Cortella, as entrevistas dele, as palestras dele. Tem uma pessoa que me ajudou muito a desenvolver minha inteligência emocional e eu recomendo para todo mundo que leiam os livros dele, que realmente a gente tem que ser um líder servidor, aprender com todo mundo. Não existe uma pessoa que nasceu pronta. A pessoa vai se formando, ela vai conhecendo e ganhando cada vez mais repertório e leva aquilo para a vida dela. Então, Mário Sérgio Cortella é um cara que me inspira muito. Olha aí, a gente acha que sempre o entrevistado vai citar um engenheiro, né? E nesse caso aí, um filósofo, educador, né? A Paula saiu aí do lugar comum. E Paulo, suas considerações finais, desde já agradecendo muito a sua presença, trouxe um pouco mais de diversidade aqui para o nosso podcast, para o Praticar Conecta. É o 6º episódio, a primeira engenheira, né? Nos orgulha a sua presença aqui. Então, suas considerações finais. Então, gente, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, o tempo de vocês. Eu estou muito feliz com a oportunidade. Queria dizer para todo mundo que está assistindo ou ouvindo que vocês não podem desistir do seu sonho, porque quando você trabalha com aquilo que você gosta, aquilo não é um sacrifício, é um prazer. E a gente tem que fazer aquilo que toma a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, porque a gente fica a maior parte do tempo no trabalho, a gente fica a maior parte da nossa vida trabalhando. Aquilo tem que ser prazeroso, aquilo tem que fazer sentido para a nossa vida e aquilo tem que deixar a gente feliz. Então, qualquer que seja a sua engenharia, qualquer que seja o destino que você quer dar para a sua carreira, você tem que fazer com coração, com certeza e comprometimento que aquilo é o que você quer fazer. Beleza, muito obrigado, Paula. Valeu. Obrigada, gente. Um grande abraço. Obrigado.
Abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo Praticar Conecta.